João capítulo 6, na ocasião passada, eu preguei a premissa que se encontra no versículo 35, eu vou ler apenas para os irmãos se lembrarem, que diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora eu quero ler com os irmãos os versículos 47 e 48. Nós faremos essa leitura todos juntos. João, capítulo 6, versículo 47 e 48. Nós faremos a exposição de todo o restante deste capítulo. João 6, 47 e 48. Vamos ler todos juntos? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Mais uma vez. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, nós nos reunimos nessa noite na Tua casa para Te louvar, para Te exaltar, para bendizer o Teu nome. E nós já nos deleitamos, ó Deus, com hinos, com cânticos espirituais entoados para o louvor da Tua glória. Nós também, ó Deus, já desfrutamos da leitura em conjunto com o Teu povo e na meditação da Tua santa palavra. Nós já elevamos a Ti, ó Deus, os nossos pensamentos e o nosso coração em orações ao Senhor. E agora, ó Deus, nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito. Venha, ó Pai, com o Teu Santo Espírito iluminar as nossas mentes, dilatar, ó Deus, os nossos corações, para recebermos da Tua parte a Tua santa palavra. E que esta palavra santa, bendita, preciosa, possa encontrar morada em nosso coração, possa se fazer presente em nossas vidas e sempre presente também em nossas mentes, que possamos ser mudados e moldados por intermédio da Tua santa palavra, para que as nossas vidas sejam conformadas com a Tua santa vontade. Por isso, ó Deus, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, dá-nos discernimento para a exposição da Tua santa Escritura. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Existe uma música muito antiga, de 1977, composta por Milton Nascimento em parceria com Chico Buarque. E essa música chama-se Cio da Terra. Ela diz assim: debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Percebam que nessa música ele vai narrar os diferentes frutos que a terra pode produzir ou que são provenientes da terra. Mas o primeiro desses frutos que Milton Nascimento destaca nessa música é o pão, formado a partir da semente do trigo e que poeticamente é colocado por Nascimento como algo sobrenatural. Segundo as palavras dele, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Mas, de modo ainda mais extraordinário e milagroso, essa mesma figura que Jesus utiliza, a figura do pão, para falar de si mesmo como pão, o verdadeiro pão, o pão que realmente pode saciar a alma faminta. E nisto consiste sim, o verdadeiro milagre. Mas o ponto, meus irmãos, é que muitos não querem saciar-se desse pão e continuam murmurando e continuam criticando com os seus corações endurecidos e a alma sedenta. E nós nos perguntamos, por que será que nem todos são aptos para provar desse pão? Para se fartar, como a música diz, do verdadeiro pão. Porque tantos preferem passar fome
enquanto rejeitam o Cristo, o pão da vida. Cristo vai revelar esses e outros mistérios nesta passagem, como nós veremos. Uma das questões centrais que permeiam todo homem racional e uma das questões centrais também que a filosofia pretende responder e que acomete a consciência de todo homem é sobre a sua vida por vir, sobre a questão do que vem, o que acontece com o homem após a morte. O que acontece com o homem após a morte? Depois da morte, o que nós teremos? Quando fecharmos os olhos para este mundo, o que será de nós? Conceitos teológicos, filosofias, doutrinas de homens vão surgir de diversas posições e lugares, com as suas proposições, com os seus conceitos, para explicar o que acontece com o homem após a morte. Alguns vão defender, por exemplo, que após a morte acontece a aniquilação da alma. Ela deixa simplesmente de existir. O homem deixa simplesmente de existir. Outros vão dizer que ela ficará em um estado de sono profundo, um estado de inconsciência, até a vinda de Cristo, onde os corpos serão ressuscitados. Outros simplesmente desconsideram a vida após a morte e se apegam apenas ao materialismo presente ou à existência terrena na qual nós vivemos essa realidade temporal. E quando chega a morte, eles entendem que é de fato o fim. A filosofia do existencialismo de Jean-Paul Sartre defende essa perspectiva. Outros acreditam de alguma forma que a alma, após a morte, retorna em um outro corpo, seja de gente ou seja de animal, para ter uma nova chance de viver uma vida melhor e mais plena, ou de fazer melhor do que fizera na vida passada. O Espiritismo defende essa perspectiva. Os saduceus, uma seita judaica, por exemplo, não acreditava na ressurreição dos mortos. Não acreditavam que a alma do homem ressuscitaria quando Cristo voltasse da sua glória para buscar a sua igreja. Mas o que Cristo realmente ensina sobre isso? O que Cristo quer dizer quando Ele fala que aquele que se alimentar do seu corpo e beber do seu sangue tem realmente a vida eterna? Conforme Paulo afirma, meus irmãos, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que se a nossa esperança se limita apenas a este aqui e agora, a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso eu quero fazer com que você pense nessa noite sobre o seu futuro, sobre a sua vida após a morte, sobre o que você terá quando você fechar os olhos para este mundo. Jovens, e eu me incluo, às vezes nós pensamos que seremos eternos, vivemos aqui a nossa vida, achamos que vamos construir impérios, que duraremos para sempre, quando na verdade a Bíblia diz que a nossa vida é efêmera, é um sopro, é como a relva que de manhã viceja e floresce e à tarde murcha e seca. E nos prendemos demais às coisas deste mundo, quando deveríamos nos concentrar nas coisas do futuro, do porvir, daquilo que Deus tem preparado para nós. E quando nós passarmos a refletir nessas coisas, as palavras de Cristo aqui vão fazer todo sentido. Na pregação passada nós vimos que Jesus se oferece como o pão da vida. E Ele diz: o que vem a mim jamais terá fome, e o que vem a mim jamais terá sede. Mas é fato que alguns dos judeus, aqueles que cercavam Jesus ali, estavam ouvindo o seu sermão, os seus ensinos, não quiseram engolir desse pão. Antes, continuaram com os seus corações incrédulos. Continuaram não entendendo como era possível se apropriar desse pão, que é Cristo, e como era possível que esse pão pudesse saciar a vida deles de uma vez por todas. E desconfiaram se Jesus de fato poderia cumprir essa promessa da tal vida eterna. No mundo atual nós vemos muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas famintas, muitas pessoas sedentas, não apenas do pão material, mas são pessoas
que estão sedentas do pão do céu, que é Cristo Jesus. Pessoas que continuam com os seus corações endurecidos, preferindo passar fome a se fartar do verdadeiro pão que desceu do céu. E nós pregamos, e nós falamos de Cristo, e nós testemunhamos o Evangelho, e nós falamos das maravilhas que é experimentar desse pão, é participar desse banquete. Mas parece que elas estão surdas, os seus ouvidos moucos para não escutar a voz do Evangelho, os seus olhos estão cegos para não ver a salvação que vem da parte do Senhor, e eles não conseguem enxergar este banquete. Quando nós lemos, meus irmãos, em Mateus capítulo 22, a parábola que Jesus conta das bodas, Deus, ele vai chamar o povo para desfrutar das bodas do Cordeiro, as bodas do seu filho, né? Um rei, ele chama ali os convidados e ele vai às praças e os servos são enviados, mas as pessoas não estão nem um pouco preocupadas em participar desse banquete. Elas estão preocupadas com o seu gado, com os seus afazeres diários, com o seu trabalho, e elas não vão. E quando os servos insistem, elas matam esses emissários do rei. E o rei fica furioso e manda novos emissários a convidar as pessoas, porque o banquete já estava preparado. Os bois já haviam sido mortos, já estavam sendo preparados para ser servido nesse precioso banquete. Os animais cevados, os animais gordos também já estavam prontos, mas faltavam convidados. E eles não vai mais chamar apenas os nobres, ele vai chamar qualquer um que eles encontrarem. Ele vai chamando, vai convidando, ele vai chamando, então ele se vê, né, naquele banquete com a casa cheia. Mas ainda assim ele observa um que entrou lá sem estar vestido de maneira própria. E porque não estava vestido de maneira própria, ele é expulso deste banquete, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Ele termina com uma premissa muito especial. Ele diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E Cristo, nesse texto, meus irmãos, nesse embate que ele tem aqui com os seus ouvintes, os judeus que seguiram além-mar, né, que atravessaram o mar da Galileia até Cafarnaum para seguir Jesus e ouvir os seus ensinamentos, ele vai explicar o motivo pelo qual essas pessoas não conseguem ouvir, não conseguem entender e não conseguem participar desse banquete e desfrutar deste pão. Ele vai explicar isso. É porque nós sabemos que aqueles que por Deus são chamados para comer o pão da vida são unidos a Cristo e recebem a vida eterna. Porém, aqueles que não é chamado por Deus não podem desfrutar. Porque nem todos querem provar desse pão. A primeira verdade, meus irmãos, é que nem todos estão aptos para provar desse pão. Olha só o versículo 41 e 42. Depois que Jesus revela, né, ser ele o pão da vida, aqueles judeus começaram a murmurar. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Percebam, meus irmãos, que eles estavam cegos espiritualmente. Eles não conseguiam, eles eram incapazes de enxergar Jesus como o Redentor, como o Messias, como o Salvador. Mesmo depois de Jesus ter declarado claramente que Ele é o pão da vida e que quem vem a Ele jamais terá fome e quem nele crê jamais terá sede. Ainda assim o povo se mantém com o coração endurecido e agora passam a murmurar entre si, pelo fato de ter Cristo dito que Ele era o pão que desceu do céu. O dicionário, né, de Strong, que vai explicar essa palavra grega, que é traduzida aqui no nosso texto, no texto da nossa versão, como murmurar, ela diz que murmurar significa resmungar, queixar-se, dizer algo contra alguém em tom baixo. Sabe aquele sussurro que você comenta ali com alguém que está do seu lado? Olha, você viu como fulano de tal fez isso, aquilo, outro? É isso. Eles estavam murmurando entre si baixinho a respeito do que Cristo havia dito ser Ele o pão que desceu do céu. E essa murmuração diz muito a respeito do que estava dentro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, e o coração deles
estava cheio de incredulidade. Eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus, tampouco como Messias. Eles começaram a dizer, murmurando entre si, não é esse o filho de José? Nós não conhecemos os seus pais? Nós sabemos de onde ele veio? Ele era um carpinteiro que vivia aí trabalhando com seu pai. Não é como agora ele chega falando que é o pão que desceu do céu. Percebam a incredulidade enraizada naqueles corações e vejam, esses mesmos judeus foram aqueles que testemunharam o milagre da multiplicação de pães e peixes. É nesse mesmo contexto que isso acontece. Além disso, a fama de Jesus aqui já era grande, a fama corria célere, porque ele arrastava multidões por onde passava, realizando prodígios, milagres, sinais, curando enfermos, ressuscitando mortos. Ainda assim, diante de todos esses sinais, eles estavam com os seus corações endurecidos. Um dos grandes empecilhos para o progresso na vida cristã, meus irmãos, é o espírito de murmuração. Esses homens, com os corações cheios de incredulidade, começaram a murmurar. E nós vemos, no nosso contexto, na nossa família, pessoas pessimistas que vivem o tempo todo murmurando, que se queixam de tudo e de todos, pessoas que para eles nada está bom, pessoas que nunca estão contentes com as programações que fazemos na igreja, com os trabalhos que realizamos, com a obra missionária, pessoas que nunca estão satisfeitas com aquilo que se presta ao Senhor ou que se faz entre os irmãos, mas que sempre murmura o tempo todo, reclamando, contestando, criticando. Pessoas assim não apenas são estagnadas, negativas, como também impedem e contribuem para o murchar do crescimento do grupo do qual fazem parte. Eles minguam, eles tiram a alegria das outras pessoas de servir ao Senhor. Era isso que esses judeus faziam. Eles começaram a murmurar entre si, revelando um problema muito profundo, um problema enraizado no seu próprio coração, o problema da incredulidade. A incredulidade gerou a murmuração. A murmuração é apenas a externalização, a externar aquilo que está dentro do coração, que é o grave pecado. O grave pecado que havia dentro do coração, que é o pecado da incredulidade. Isso explica, meus irmãos, muito dos casos que nós presenciamos, quando pregamos, quando insistimos, quando testemunhamos, quando falamos de Cristo, mas as pessoas não dão ouvidos, antes elas rejeitam a Cristo em seus corações, e essa é a primeira barreira que os impede de enxergar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a barreira que impede essas pessoas de se achegar ao banquete e desfrutar deste pão, o problema da incredulidade. Conhecem o Evangelho, sabem quem é Jesus, sabem que Cristo morreu na cruz pelos pecados, mas os seus corações continuam endurecidos para chegar à mesa e se fartar deste pão. Sabem por quê, meus irmãos? Porque somente aqueles que são determinados pelo Pai é que podem desfrutar deste pão vivo que desceu dos céus. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 43 a 46. João 6, 43 a 46. Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Meus irmãos, para desfrutarmos desse banquete espiritual e provarmos o pão da vida, antes nós precisamos ser convidados pelo Pai, ser chamados pelo Pai. É por isso que Cristo vira para ele e diz: olha, não murmureis entre vós. Sabe por que vocês estão murmurando? Porque vocês não foram convidados para o banquete.
Vocês estão ouvindo o chamado, mas vocês estão recusando, porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vocês até foram convidados, mas vocês rejeitaram este convite por causa da dureza dos seus corações. E sabe o porquê? Porque o Pai não os trouxe para desfrutar da minha companhia. Porque ninguém pode vir a mim se o Pai, o mesmo que me enviou, nas palavras de Cristo, não o trouxer. E esses que ele trouxer a mim, eu garanto que o ressuscitarei no último dia. Percebam que é a saciedade e a promessa de vida eterna. Promessa do futuro maravilhoso e glorioso com Cristo. Jesus, portanto, exorta esses judeus murmuradores, dizendo: olha, não fiquem murmurando, porque ninguém vai poder provar desse pão, que sou eu mesmo, se o Pai que me enviou não convidá-lo para esse banquete. E essa incredulidade que se expressa em murmuração da parte de vocês, revelam que vocês não foram dados a provar e desfrutar desse banquete, porque o Pai não os habilitou para isso. Somente aqueles que foram chamados pelo Pai. Meus irmãos, no campo da soteriologia, nós estudamos um pouco disso no Catecúmenos. Nós aprendemos, isso está lá descrito também no livro do profeta Jonas, que a salvação pertence ao Senhor. Significa que no campo da soteriologia, da salvação, Deus, ele age poderosamente para salvar pecadores mortos em seus delitos e pecados. Essa é a nossa condição. Nós vimos isso na pregação passada com o reverendo Marcos Rogério. A nossa condição sem Cristo é de mortos em nossos delitos e pecados. E morto não responde a nada. Morto não consegue aceitar nada enquanto ele não for regenerado, enquanto o Espírito Santo não fizer dele uma nova criatura e colocar no coração dele fé para aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Portanto, a obra da salvação pertence a Deus, a glória da obra da salvação pertence a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Você não pode ter na sua consciência a petulância de dizer: eu aceitei a Cristo, eu respondi com fé a Cristo. Você não faz nada sem Deus. Se você respondeu com fé a Cristo, é porque Deus colocou fé no seu coração, não porque você é bom o suficiente para dizer: eu creio em Cristo, eu aceito Cristo como meu Salvador. Aqueles irmãos, aqueles judeus, eles não reconheceram a Cristo, eles ficaram murmurando entre si, porque eles não foram chamados pelo Pai para participar e desfrutar desse banquete tão especial. E Paulo deixa isso muito claro quando escreve aos Romanos, capítulo 8, dizendo, a partir do versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, ou seja, aplicou os méritos de Cristo e da obra de Cristo a eles, e aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação é a garantia da vida eterna. Efésios 1:3, nós lemos Paulo bendizendo ao Senhor, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade dele, da vontade de Deus, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós estamos aqui, nós somos alcançados pela graça de Deus, não porque Deus olhou e viu alguma coisa boa em nós, mas porque na sua imensa e infinita graça, aprove a Deus salvar pecadores em seus delitos e pecados e chamá-los à vida eterna. Portanto, toda a glória da salvação pertence a Deus.
A Deus pertence toda a glória da salvação. A parte então que nos cabe, nós que recebemos gratuitamente essa oferta de vida, que fomos chamados e Deus nos vestiu com as vestes próprias para desfrutar deste banquete, é render glórias a Deus, pois ainda que não merecêssemos a salvação, mesmo assim nós somos alvo da sua livre escolha, da sua livre vontade, pois Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Meus irmãos, nós precisamos aprender que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Romanos 9, capítulo 9, versículo 16. O profeta Isaías, Jesus vai explicar isso citando o profeta Isaías aqui nesse texto. Lá em Isaías 54, 13 diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Percebam que Deus vai ensinar o homem a buscá-lo, porque nós perdemos essa capacidade. Quando Adão pecou, nós herdamos este pecado de Adão, tanto que Davi, ele diz que nasceu em pecado. Quem em pecado a sua mãe o concebeu. Em Romanos 3,26 nós vemos que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, meus irmãos, Cristo vai explicar, dizendo, está escrito nos profetas, ele cita Isaías, o texto que nós lemos, serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e tem aprendido, esse vem a mim, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Então, antes de processar a salvação em você, Deus vai dar entendimento a você, para que você possa compreender a verdade do Evangelho, para que você possa olhar para a mensagem da cruz e dizer em seu coração, habilitado por Deus, Cristo morreu por mim. Aquele sangue, cada gota do sangue de Cristo não foi derramado em vão. Cada gota do sangue de Cristo tinha um alvo certo, a alcançar os seus eleitos, e você é um eleito de Deus. Você é alvo dessa graça de Deus. Você é fruto dessa escolha livre e soberana da parte de Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. E aqui nós respondemos a pergunta, porque nem todos podem desfrutar desse banquete, porque nem todos são destinados a Deus, por Deus, para a vida eterna. Mas, pela livre graça, Deus nos escolheu para participar desse banquete espiritual. Por isso, agora o seu objetivo, uma vez salvo, encontrado por Deus, é viver para a sua glória. Esse é o objetivo da sua vida, viver para glorificar aquele que te salvou, aquele que te tirou das trevas e o transportou para a sua maravilhosa luz. Mas nós vamos ver na premissa central desse texto que Jesus é este pão que garante vida eterna. Esse é o ponto central que Jesus vai explicar aqui àqueles cegos murmuradores. Ele diz, em verdade vos digo, 47, 48, quem crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Meus irmãos, quando nós pensamos em fé, Jesus vai falar aqui a respeito de crer, e para crer demanda fé. A fé, dentro do campo da salvação, ela é o meio no qual nós nos apropriamos da salvação. A fé são braços estendidos para receber esse presente da parte de Deus. Isso é a fé, né, de um exemplo geral. E a fé é esse meio, portanto, no qual a salvação é ofertada em Cristo, e por meio da fé, né, você é habilitado a ter a capacidade de dizer, eu creio em Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então nós entendemos que o homem ele tem certa atividade nisso, porque vai ter uma hora que, uma vez que você é salvo, você vai ter que vir diante de Deus e da igreja, professar a sua fé, ser batizado, né, para ser incluído na família da fé. E esse professar nada mais é do que você responder diante de Deus e da igreja a obra que Deus operou na sua vida. Dizer, eu creio em Cristo e eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas não esqueçam de Efésios capítulo 2. A fé é um dom de Deus.
É um presente. Deus te dá fé para que você possa responder com fé: eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador. E aqui, meus irmãos, Cristo diz que quem crê nele tem a vida eterna, porque ele é o pão da vida. E aqui nós vamos entender, né? Se lembram que quando Jesus começa a falar desse exemplo de pão, né, dizendo que ele é o pão, logo os judeus murmuradores vão remetê-lo lá no deserto, na saída do Egito, né, quando Moisés guiou o povo peregrinando ali 40 anos antes de poder entrar na terra prometida, que naquele período Deus ele providenciou para sustento e manutenção do povo o maná. Se lembram disso? Que eles questionam e Deus, olha, eles vão questionar a autoridade de Cristo, né? E eles dizem assim: olha, Moisés, é o profeta que Deus levantou no Antigo Testamento, deu o maná para os nossos antepassados, né? Sustentou com o maná. E agora Cristo vai contestar isso, né? Ele diz assim: olha, os vossos pais, versículo 49, comeram o maná lá no deserto e morreram. Eles comeram o maná, mas eles morreram. Agora, este pão, né, este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Ou seja, os antepassados que viveram nesse deserto, eles comeram maná, foram sustentados, mas eles morreram. E a morte, meus irmãos, nós precisamos lembrar disso, que a morte daqueles que peregrinaram, a primeira geração que peregrinou no deserto, eles morreram. Eu acredito que a morte deles não foi apenas física, mas foi uma morte espiritual. Sabe por quê? Porque assim que eles entraram no deserto, eles mandaram 12 espias. Se lembram disso? Eles mandaram 12 espias para espiar, né, a terra de Canaã. E esses espias viram cidades fortificadas, gigantes, homens guerreiros. E eles voltaram, né, para onde o povo estava acampado. E 10 desses espias, eles colocaram o povo para baixo. Olha, nós não podemos entrar nessa terra, nós jamais conseguiremos tomar posse dessa terra, porque ali habita gigantes, homens guerreiros, as cidades são fortificadas, nós não vamos conseguir, né, enfrentar esses homens. E eles espalharam medo no coração daquele povo. Você vai se lembrar que apenas Josué e Calebe, dentre desses 12 espias, eles se mantiveram fiéis à promessa de Deus. Eles disseram: olha, existem sim gigantes, mas é uma terra que emana leite e mel. Olha os frutos da terra. E Deus, o Senhor dos Exércitos, vai nos dar a garantia da vitória. E nós vamos tomar posse, porque Deus vai nos sustentar. Apenas esses 2 homens puderam entrar na terra prometida. Essa geração que desacreditou do poder de Deus, esse mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que o fez sair com posses do Egito, esse mesmo Deus que os preservou durante o deserto, agora eles estão negando que esse mesmo Deus é poderoso o suficiente para dar a garantia de vitória e posse da terra. E ela morreu, essa geração incrédula morreu e não conseguiu ver, desfrutar da terra prometida. Pereceram todos no deserto, com exceção de Calebe e Josué. E a segunda geração que conseguiu então entrar e desfrutar da terra prometida. E aqui eles usam, né, Jesus usa esse exemplo: os vossos pais, eles comeram o maná, mas eles morreram. Agora o maná que veio do céu, que sou eu mesmo, Cristo Jesus diz: aquele que dele comer não vai perecer, mas tem a garantia da vida eterna. Ou seja, ele está comparando e dizendo: olha, o maná que vocês receberam no deserto não é o maná que garante a vida eterna, mas eu sou o pão que dá garantia para a vida eterna. Ou seja, esse maná que é enviado do céu é muito mais precioso, né? E o proveito ao se apropriar dele é para a eternidade, não apenas para essa vida presente. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos, que ser cristão, ter Cristo como seu Salvador, nos dá garantias que vão além desta vida. E quando você pensa nas garantias que você tem no porvir, isso acalma, isso tranquiliza o seu coração. Eu vejo muitos crentes desesperados, com medo diante dessas incertezas da eleição que está por vir, né? Quem vai ganhar e o que acontecerá com o nosso país. Nós sabemos que nesse mundo nós passaremos por aflições,
E temos que estar preparados para isso. Temos que estar preparados. Mas isso não pode tirar a nossa paz, porque nós vivemos em um reino que não é deste mundo. As garantias e as promessas que você, como crente, tem, vão além das incertezas do presente, porque elas são promessas de garantia para um futuro próspero, ao lado do Senhor Jesus Cristo, de toda a sua igreja. Por isso, meus irmãos, olhem para as coisas do alto, vivam o presente, cumpram o seu papel social com responsabilidade, mas não deixem se abalar, porque o nosso reino não é deste mundo, ele é celestial. E as garantias que você tem, e só você tem como cristão, são para o futuro de bonança, de deleite, de desfrutar da companhia plena de Cristo, de se alimentar de banquetes celestiais ofertados por Deus na glória por vir. É nisto que tem que estar o seu coração. O modo pelo qual esse pão é ofertado, meus irmãos, é através da morte e da ressurreição de Cristo. Ele diz, versículo 51, acompanha a leitura: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha que Jesus está começando a explicar como é essa entrega, né? Como é que é ofertado este pão. Ele vai dizer que o pão que é ofertado para a vida eterna, né, para a vida do mundo, é a sua própria carne. Aí ele está se referindo já à sua morte, ao seu sacrifício, não é mesmo? A morte de Cristo na cruz, a entrega do seu corpo para ser crucificado, ele coloca aqui a sua carne, é o modo pelo qual esse pão é ofertado. Desse modo, quando celebramos, por exemplo, a ceia, nós nos apropriamos do pão, que representa o sacrifício de Cristo na cruz. Não é isso? A ceia não é um memorial, faz olhar para o passado e ver o que Cristo fez por nós, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue. E à medida que nós lembramos desse sacrifício, nós lembramos da sua própria carne sendo crucificada naquela cruz, como garantia da vida eterna. Portanto, comer desse pão é olhar para a cruz. Comer desse pão é dizer que Cristo entregou a sua carne por sua causa, por causa dos nossos pecados. E ao olhar para isso e entender que esse sacrifício foi por você, você agora está habilitado para entrar no Santo dos Santos, porque o véu se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso a Deus. Portanto, meus irmãos, se você quer ter a vida eterna, desfrutar de uma vida eterna ao lado de Cristo, se aproprie deste pão, coma deste pão, e comer desse pão significa crer em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo entregou a sua carne na cruz para morrer em seu lugar e dar a você a garantia da vida eterna. Agora nós precisamos entender que estas coisas, elas não se discernem apenas na nossa razão, no nosso intelecto. Essas coisas, elas são discernidas espiritualmente. Mesmo quando Cristo explica, né, ele está explicando aqui, olha, eu sou o pão da vida, quem vier a mim comer, herdará a vida eterna, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. E ele diz agora que este pão que eu entrego é a minha carne. Ainda assim, qual é a reação desses judeus? Eles começaram a disputar entre si. Olha o versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode, como é possível este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Eles não entenderam, né? Será que ele está nos induzindo a comer literalmente da sua carne? Será que ele está falando aqui de antropofagia, uma prática canibal? Eu estou lendo um livro de Jean Delery, Viagens à Terra do Brasil, quando os calvinistas foram enviados, né, em meados
do século XVI, 1558, 1557. E aqui havia algumas tribos, né, indígenas. E os índios tupinambás, que aqui residiam, eles tinham dentro do conceito cultural no qual eles viviam que os guerreiros que eles capturavam deveriam ser mortos e a sua carne assada, e ao comer da carne, né, dos seus guerreiros, eles se apropriavam da sua força. Então a prática canibal dos tupinambás era muito comum. E foi uma das coisas que houve confrontação entre os franceses que vieram, né, na tentativa de iniciar uma colônia aqui no Brasil, devido, né, à religião cristã que eles tinham como base, em confrontar essa prática da cultura, né, indígena, a prática do canibalismo. Mas não é sobre isso que Cristo está falando, meus irmãos. Cristo está falando a título de exemplo. Comer da sua carne, beber do seu sangue, ter parte com Ele, significa crer em Cristo. Agora, por que eles não conseguem compreender isso? Ele vai explicar, Paulo vai explicar na sua primeira carta aos Coríntios, dizendo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nós vemos que Deus dá entendimento para que você creia, e se Deus não te der entendimento, você vai ficar murmurando, contestando como esses judeus. Agora, quando Deus te dá o entendimento, você vai entender que comer da carne e beber o seu sangue é participar desse sacrifício de Cristo. É entender pela fé que Cristo morreu pelos seus pecados, ponto. Isso é comer do corpo, da carne e beber o sangue de Cristo. É entender que aquela carne e aquele sangue foi derramado na cruz por sua causa. E se apropriar disso para ter parte com Cristo. Mas eles não entenderam isso. E Jesus continua insistindo, né? Que somente aquele que comer da sua carne e beber o seu sangue terá parte com Ele. Há uma doutrina, meus irmãos, que nós chamamos de união mística. Essa união mística diz respeito a essa comunhão plena e verdadeira que nós temos com Cristo, uma vez que fomos salvos. Quando nós somos salvos, nós somos adotados à família de Deus. E nós temos essa participação e comunhão com Cristo, e permanecemos em Cristo e Cristo permanece em nós. Isso é maravilhoso, saber que nós estamos constantemente cercados pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Ele diz assim no versículo 56: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Porém, quem comer deste pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, quando você recebe Cristo pela fé que Ele mesmo colocou no seu coração, você está unido a Cristo. Você é participante da vida de Cristo. Você permanece em Cristo e Cristo permanece em você. Tem um vídeo circulando na internet e o rapaz faz uma comparação interessante. Ele diz o seguinte nesse vídeo. Ele diz que quando Deus criou os peixes, Ele falou com a água. E quando Deus criou as árvores, falou com o solo. E quando Deus criou o homem, Ele voltou para si mesmo e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a verdade, ele vai explicar, é simples. Se você tirar o peixe da água, o que acontece? Ele morre. Se você remover a árvore do solo com a sua raiz, o que acontece? Ela morre. E se você retirar o homem, desconectar o homem de Deus, o que acontece? Ele morre. Ele morre. Porque Deus é a vida. Aquele que permanece em Deus tem a vida. Assim como o peixe precisa estar na água para viver, a árvore precisa fincar suas raízes no solo para continuar verdejante, assim o homem precisa estar conectado com Deus para ter vida.
vida plena, vida eterna. Por isso que Cristo diz: quem comer da minha carne e beber no meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem crer em mim como suficiente Salvador permanece em mim. Perceba uma coisa, ele vai concluir esse vídeo. Água sem peixe continua sendo água, mas peixe sem água não é nada. O solo sem a árvore continua sendo solo, mas a árvore sem solo não é nada. Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus também não é nada. Em João 15, Jesus utiliza a figura da videira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aquele que permanece na videira tem vida, e esse ramo dá muitos frutos. A palavra central aqui desse versículo, meus irmãos, é o permanecer. Aquele que permanece significa ser sustentado, ser mantido continuamente pela presença e pela graça de Cristo. É estar e continuar unido, ligado a Cristo, sendo sustentado por sua livre graça. Portanto, quem come da sua carne, quem bebe do seu sangue e permanece em Cristo, é alimentado, é suprido, é sustentado. Ao mesmo tempo que permanece Cristo, Cristo permanece nele, ou seja, uma vez salvos pela graça, nós desfrutamos da presença contínua de Cristo conosco em todos os momentos. E Ele mesmo prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que notícia maravilhosa, o crente nunca está sozinho. Ele sempre está bem acompanhado, não é verdade? Acompanhado da presença plena de Cristo. As crianças cantaram aqui que Cristo vive. Eles podem crer, nós podemos crer no amanhã, porque Cristo vive em nós, e nós vivemos em Cristo. Portanto, meus irmãos, se alimentar de Cristo é permanecer em Deus e ter a certeza de que Ele permanece em nós. Respondendo às perguntas que levantamos no início do sermão: por que será que nem todos são aptos para provar desse pão? Por que tantos preferem passar fome enquanto rejeitam a Cristo, o pão da vida? Porque somente aqueles que são escolhidos por Deus podem desfrutar deste banquete no qual o pão vivo é servido. Quais são os benefícios de se alimentar deste pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus? Os benefícios são saciedade, já neste mundo. Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, porque a presença de Cristo vai saciar a sua alma. Você vive buscando saciar a sua alma em coisas, em vícios, nem em atitudes que jamais vão poder te saciar. Apenas quando você se alimentar do verdadeiro pão é que você vai se sentir plenamente saciado. Você vai sentir a permanência de Cristo. E de que maneira nós podemos comer o seu corpo, beber o seu sangue e assim sermos identificados e permanecermos nele? Por meio da fé. Ao declarar de todo o coração, de toda a sua alma, que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Farta-se deste pão, o pão da vida, que é Cristo Jesus. Ao revelar isso, duas situações são possíveis. Nós vamos continuar a leitura. E essa situação, ela é ou murmurar, como eles continuaram fazendo, com o seu coração endurecido, dizendo: como é duro esse discurso. Quem pode ouvir um discurso como esse? Mesmo Jesus, depois de ter insistido tanto e falado tanto, eles disseram: como é duro esse discurso, como é difícil ouvir esse discurso. E eles se escandalizaram de Cristo, eles se escandalizaram com a fala de Cristo. À vista disso, versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus disse, perguntou aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? A outra ocasião, meus irmãos, essa resposta que Pedro dá, e esta é a que eu sugiro que nós tenhamos também em nossos lábios. Diante dessas palavras, muitos se escandalizaram, muitos se corromperam e continuaram com seus corações
incrédulos, endurecidos, dizendo: duro é esse discurso e quem pode ouvir? E muitos abandonaram a Cristo. Mas quando ele perguntou para os verdadeiros discípulos, aqueles que caminharam com ele, aqueles que estavam com ele, ele respondeu, Pedro respondeu, representando esses discípulos: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que essa seja a nossa resposta diante desta mensagem. Que a resposta de Pedro seja a nossa: Senhor, Tu tens as palavras da vida eterna, para quem nós iremos? Meus irmãos, não há esperança sem Cristo. Não há esperança para a sua vida sem Jesus. Entenda isso de uma vez por todas. Sem Cristo nós estamos perdidos, não somos nada. Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e reconhecido que Tu és o Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a Sua palavra em nossos corações.